Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos continuar estudando sobre o livrinho aberto na mão do anjo. Segundo a profecia, quando o santuário celestial deveria ser purificado? Daniel 8,14 fala por quanto tempo demoraria para que o santuário fosse purificado. Daniel 8,14 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E Hebreus 9, verso 23, confirma este fato. Diz assim: era necessário, portanto, que as coisas, ou melhor, que as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Bom, nós temos aqui, primeiro, Daniel dizendo que após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E Hebreus mostra exatamente o que acontece no momento em que Jesus adentra o santuário celestial e apresenta ali o seu sacrifício feito aqui na cruz do Calvário, e agora no céu, ele se apresenta diante de Deus, recebe de volta todo o poder, assenta-se à direita de Deus e começa o processo sacerdotal e, a partir de 1844, o processo a função de sumo sacerdote no grande dia da expiação. Mas para compreendermos as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos literais, nós precisamos compreender a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. O cumprimento profético das 70 semanas comprova que Jesus era o Messias prometido. Ele foi tirado exatamente no meio da última semana profética. Ele deveria confirmar o concerto com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias. Para cada dia, 1 ano, em profecia, temos então os 7 anos em que Jesus firmaria este concerto com muitos durante aquela semana. Mas, na metade da semana, 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9 e o verso 27. As 70 semanas proféticas, ou 490 anos, porque, veja bem, 70 semanas de 7 dias são 490 dias. Em profecia, 1 dia para cada ano, 490 anos. Esse período, portanto, de 490 anos literais, tiveram início com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. O relato disso você encontra em Esdras capítulo 7, versos 11 a 26. De acordo com Daniel 9 e o verso 25, avançando 7 semanas proféticas, ou 49 anos literais, chegamos ao ano 408 a.C., quando termina a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Depois disso, viajando 69 semanas, ou 483 anos, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, quando o Messias seria ungido. Jesus, neste ano, foi batizado e iniciou seu ministério público. Conforme a profecia de Daniel 9, 27, o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos, mas na metade da semana, ou seja, no ano 31 depois de Cristo, Jesus morreria, pondo fim a todo sacrifício ou serviço sacrificial do Antigo Testamento. Após a morte de Cristo, restam ainda 3 anos e meio da última semana profética. Esses anos ainda serviriam para a pregação do Evangelho aos judeus. Se você prestar bem atenção, quando Jesus escolhe ali 70 de seus discípulos,
ele diz o seguinte: vão, não entrem na casa de gentios, entrem somente na casa de judeus, de israelitas. Vocês vão pregar diretamente para este povo, justamente pelo fato de que faltavam, após a morte de Cristo, apenas 3 anos e meio da graça de Deus destinada aos judeus. A partir dali, ano 34, como a gente vai ver agora, de 70 semanas, termina no ano 34 depois de Cristo, ano em que Estevão foi martirizado. Nesse tempo, houve grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém e estes foram dispersos para muitos lugares. Saulo se converteu ao cristianismo e o evangelho foi pregado aos gentios, conforme Atos 9, 1-9 e Colossenses 1, 23. Estas 70 semanas, ou 490 anos, era um período seccionado ou cortado do período maior de 2.300 anos. Subtraindo 490 de 2.300, ano do apedrejamento de Estevão, chegamos à significativa data de 1844. Fazendo uma comparação entre o Decálogo judaico e o atual, o gregoriano, o dia da expiação ou purificação do santuário, que era o 10º dia do 7º mês, coincide com o dia 22 do mês de outubro daquele ano, 1844. Então não há dúvida, nós temos de 457 a.C. a 1844 depois de Cristo, exatos 2.300 anos da profecia. A primeira parte, os 490 anos, foram destinados exclusivamente ao povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse Deus para Daniel. Após as 70 semanas, a mensagem do Evangelho, a pregação seria destinada ao mundo todo. Não que não o fosse durante o povo de Israel, mas infelizmente Israel como nação se afastou completamente de toda a verdade, a ponto de que quando Jesus aqui esteve, eles não o reconheceram como Salvador. Eles não o reconheceram como Messias, como aquele que veio para salvar e morrer pelo seu povo. Infelizmente, no ano 34, o período de graça destinado aos judeus especificamente, não que eles ainda não tenham ou não estejam debaixo da graça, como todos nós, mas um período para a nação judaica, expira no ano 34. E hoje nós sabemos pela Bíblia que o povo de Deus é o Israel espiritual. E este Israel espiritual é composto de judeus, gregos, gentios e pessoas de todas as nacionalidades. Este foi e sempre será o propósito do Evangelho de Cristo, para que todo homem que invocar o nome de Deus, crer no Senhor Jesus, crer em Deus como Criador de todas as coisas, aceitar os seus mandamentos e testemunhar do amor de Cristo para todo o mundo, essa pessoa faz parte do Israel espiritual. É assim que funciona com a Bíblia, com a palavra de Deus. E temos que tomar o cuidado para também não sermos rejeitados como foram aqueles do tempo de Paulo, do tempo dos discípulos, que preferiram sacrificar, matar o Filho de Deus, ao invés de se submeter aos seus ensinamentos. Hoje, pode acontecer conosco o que aconteceu com eles, quando rejeitamos os ensinamentos de Cristo e aceitamos a tradição no lugar deles. Com certeza, podemos correr sério risco de perdermos não apenas o contato com a verdade, mas perdermos a própria vida, a própria salvação. Que Deus te abençoe, meu amigo. A gente continua no próximo vídeo falando justamente sobre este livro pequeno, que nada mais é que o livro de Daniel, que passou a ser compreendido agora, no tempo do fim,
e o que significavam todas aquelas profecias, aquela simbologia e o período profético maior de 2.300 anos. Até o nosso próximo encontro.